Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Por que não tá gravando? Ontem eu achei que tava gravando também, não tava. Vamos lá, minha gente. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Gabriel. Gente, o que tá rolando que não tá gravando o meu computador? Não sei. Vamos contar com a sorte hoje? Vamos contar com a sorte que o Instagram vai funcionar? Eu dou gravar aqui, ó. Ele fica parado. Estou bem de bateria. A internet tá ok. Acho que não temos motivos para nos preocupar, né, gente? Vamos lá. Sejam bem-vindos, pessoal. Deixa eu elevar essa energia aqui. Que essa sexta-feira tá com cara de segunda, gente. Meu Deus, já passou por mim aqui. Eu ando muito reclamona, né? Eu ando muito reclamona da minha rotina aqui, mas essas últimas semanas estão daquele jeito. É coisa pra todo lado acontecendo aqui, gente. Não tô dando conta. Fácil falar, difícil ser eu, não é assim? Não tô dando conta de tanta coisa, gente. Mas vamos fazer funcionar, né? 1º de março, estamos abrindo nosso mês de março. Tem que ser com energia lá em cima, energia positiva. Vamos fazer isso juntos? E hoje a gente tá iniciando março, encerrando a nossa 5ª temporada de dicas de LinkedIn estratégico, né? Dicas mais estratégicas de LinkedIn. Se eu pudesse resumir essa temporada num tema, gente, é criação de conteúdo, tá? Desculpa dizer, pra quem não gosta, pra quem tem aí esse papo de eu não gosto de redes sociais, não gosto de postar, não dá mais pra ser só plateia, tá, gente? Pra quem quer, né, buscar uma nova oportunidade, quem quer se destacar, ser plateia não vai funcionar. Tem que criar conteúdo também. Essa é a vitrine de vocês. Só ter as sessões do LinkedIn bem parametrizadas, configuradas, ajustadas, não é suficiente mais, tá, gente? Tem que trazer o algoritmo pro perfil de vocês. Tem que ajudar o algoritmo a trazer o recrutador pro perfil de vocês e também para que as candidaturas que vocês fazem lá na plataforma tenham validade, né? Funcionem para vocês serem chamados para as entrevistas. Então, isso é bem importante. E é isso que eu falei nessa temporada inteira, tá? Vamos encerrar a nossa... E é isso que eu vou falar hoje, mais uma vez, né? Vamos encerrar nossa temporada falando sobre as narrativas pessoais no LinkedIn, como contar sua história de carreira, né? Trouxe aqui, como sempre, 4 dicas. Isso tá bem conectado, inclusive, com o bate-papo que eu fiz com a Andresa Pugliese, semana passada, retrasada, que a gente fez uma live só sobre comunicação assertiva para entrevistas, e a gente falou bastante sobre a narrativa, né? Sobre a gente construir a narrativa e não decorar respostas para as entrevistas, mas realmente construir o storytelling, né? A contação da história da tua vida. Então, mais uma vez eu repito aqui o mesmo conceito. Vocês têm que ser capazes de contar a história de vocês, não só na entrevista, que é o momento crucial do processo seletivo, mas também através do perfil de vocês, do perfil do LinkedIn, e que também se reflete no próprio currículo, tá, gente? Primeira dica, qual vai ser a estrutura da história que vocês vão contar? Começar com um gancho que capture a atenção das pessoas, né? Introduzir a tua jornada com um momento decisivo, um desafio superado, uma paixão que define a sua carreira. Tem gente que faz isso em entrevista bastante, falando assim, aí eu tomei a decisão de seguir uma faculdade de tal área.
E isso foi fundamental para eu desenvolver as minhas habilidades técnicas e direcionar as experiências profissionais que eu busquei. Essa é uma das formas de começar essa historinha, contar essa historinha. No meu caso, a minha história é bem legal, né? O meu gancho da história é bem interessante, de como que eu comecei a trabalhar com RH. Durante a faculdade, eu trabalhava já, né? E trabalhava como assistente administrativa. Me formei em administração, trabalhava como assistente administrativa num curso numa escola de negócios, né? Que tinha MBA, pós-graduação, que era credenciada à FGV. Foi meu primeiro emprego, né? Precisei fazer a carteira de trabalho para entrar nesse primeiro emprego. Antes disso eu tinha feito alguns estágios durante a faculdade, mas emprego mesmo, carteira assinada, esse foi meu primeiro emprego. Eu ganhava R$800, eu acho, e 500 de vale-refeição. E fiquei um ano nessa empresa. Foi uma oportunidade muito legal. Fui promovida lá, me tornei a pessoa responsável por treinamentos de um sistema que a gente usava. Foi um aprendizado muito interessante. E eu tinha uma chefe lá muito parceira, a Michele, uma pessoa maravilhosa. Resolvi sair de lá e surgiu uma entrevista que me ligaram às 8 da noite para 8 da manhã eu fazer a entrevista, num lugar bem afastado lá do centro da minha cidade. Meu pai me levou, eu acho, na época, eu não me lembro, eu fui de mototáxi. Na minha cidade, acho que ainda tem, né, mototáxi. Acho que eu fui de mototáxi. Cheguei lá no lugar, era uma casinha, perto de uma subestação de energia elétrica que tem lá na minha cidade. Atrás dessa casa tinha uma casinha, né? E aí eu fui até lá, abri o portão, tinha galinha e coelho no quintal dessa casa. Eu desviei ele das galinhas, dos coelhos, pensando já, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? E eu fui chamada porque eu falava inglês já nessa época, né? Investi durante a faculdade em fazer um curso de inglês. Ou eu fazia a carteira de motorista ou eu fazia o curso de inglês. Resolvi fazer o curso de inglês porque eu não tinha nem expectativa de ter dinheiro para comprar um carro. Até hoje eu não dirijo bem, inclusive, né? Não tenho carro, dirijo mal pra caramba, não gosto de dirigir. Resolvi fazer esses tempos aula para habilitados, tentaram me assaltar. Ai, gente, esse é um problema da minha vida. Não dá pra ser bom em tudo também, né? Beleza, entrei na casinha lá, cheguei lá, só tinha chineses, né? E as pessoas tentando falar comigo em chinês, em mandarim, né? E eu não falava mandarim na época. Fui entrando, pensando assim, ó, cara, o que vai rolar aqui? O que eu vou fazer? Quando eu vi, uma cabecinha brasileira saiu assim de uma sala e falou, tu é a Mariana? Eu falei, sou. Graças a Deus encontrei um brasileiro aqui. E era o engenheiro responsável lá pela obra, o Anderson, que foi a pessoa que me ajudou na entrevista, que foi com tradutor, metade em português, mandarim para português, e a outra metade em mandarim para inglês, porque o tradutor também não falava português muito bem, a sorte que ele falava um bom inglês. Fui contratada como assistente administrativa numa das maiores empresas de construção e subestação de energia elétrica, ampliação da subestação, implantação de linha de transmissão da China, né? Uma das maiores do mundo, a maior da China, número 1 da China. Fiquei lá quase 5 anos, né? Inicialmente presencial com eles, depois num trabalho online, continuei prestando consultoria para eles. E foi assim que eu comecei a trabalhar com RH, porque na China só existe um documento único, e aqui no Brasil a gente tem RG, CPF, carteira de trabalho, PIS, né? E eles não entendiam isso. Eu comecei a fazer tradução de alguns processos para eles de RH, caí lá na parte de auditoria trabalhista, e assim eu comecei a trabalhar com RH. Olha que interessante, tenho certeza que eu prendi a atenção de vocês aqui por alguns bons minutos, contando a minha história de como é que eu caí em RH. Em entrevista, eu não daria tantos detalhes, eu ia tirar o coelho e a galinha da história, mas provavelmente eu já ia começar a contar a minha história, a minha narrativa, de como que eu comecei em RH falando sobre isso, né? Se fosse oportunidade de uma entrevista mais longa, né? E aí explicar por que eu caí em RH.
Como que eu entrei em tecnologia é outra história. Como é que eu comecei a trabalhar com RH na área de tecnologia. E eu gosto, vou dizer para vocês, que eu prefiro que os candidatos comecem falando sobre as suas experiências da frente para trás, não de trás para frente. Senão a gente tem a tendência de contar tudo, não precisa, eu preciso saber o mais recente, mas é interessante que a gente consiga colocar esses ganchos aí para chamar atenção e para marcar na cabeça do recrutador. Não comecem, isso eu tô falando sobre a narrativa da história de carreira para contar lá no LinkedIn. Mas eu vou dizer que na entrevista, não comecem falando sobre o cargo mais júnior que vocês tiveram. Ah, eu entrei como estagiário na área de RH lá em 2000 e pedrinha rolando e tal, porque isso cria um pin mental de uma imagem do recrutador tua como estagiário. E não é isso que a gente quer passar, a gente quer passar senioridade, tá? Então, contei toda essa história com gato, cachorro, papagaio, galinha e coelho, só para dizer para vocês sobre o gancho que vocês vão dar, um gancho que prenda a atenção aí da audiência de vocês, né? Que através do LinkedIn vocês podem contar essa história. Seria muito legal, inclusive, vocês contarem uma história num post, como que vocês começaram na área, né? Até vou contar lá no LinkedIn essa minha história aí dos chineses, que eu acho que é uma curiosidade interessante, né? Acho que é um post aí que engaja, que dá alcance, que as pessoas têm interesse de nos conhecer fora do que aconteceu nos bastidores pra gente chegar onde a gente chegou. Segunda dica, ser autêntico, e quando apropriado, vulnerável. Compartilhar fracassos também, além dos sucessos, o que você aprendeu com essas experiências, para criar uma narrativa mais relatable. O que é relatable? Eu consigo me relacionar, consigo me identificar com esse assunto e também inspiradora, né? Incorporar na narrativa de vocês, que vocês contam lá no LinkedIn, elementos visuais e multimídia podem enriquecer a história de vocês. Utilizar fotos, vídeos, apresentações e outros recursos para ilustrar a trajetória e destacar suas realizações. Não só na criação de posts, gente, mas também nas experiências, tá? Nas experiências, se vocês forem ali naquele campo experiência, clicarem no lapisinho e clicar no lapisinho do lado da experiência, que é a edição da experiência, vocês têm lá o título, o tipo de emprego, o nome da empresa, o prazo que vocês estão trabalhando, a descrição, que é onde vocês colocam lá o que vocês estão fazendo e tal, as competências da vaga, vocês podem colocar quais são as competências que vocês estão desenvolvendo nessa experiência, e conteúdos de mídia, é a última parte dessa sessão. Adicionar mídia, tem um botãozinho lá com sinal positivo. Ali vocês conseguem colocar fotos, vídeos, né? Mídias que podem ser interessantes para ajudar a contar a história daquela experiência que vocês tiveram. Excelente estratégia, tá, gente? Última dica pra gente finalizar essa nossa sexta-feira e sextar todo mundo junto. Sempre eu faço o lembrete da sexta-feira que quem quiser tomar uma cervejinha gelada no final do dia, a hora pra gelar é agora, tá, gente? Só lembrando que sextou. Então, última dica, engajamento e diálogo. Conclua a sua história com perguntas ou convites para diálogo, incentivando a sua rede a compartilhar suas próprias experiências ou visões, promovendo maior engajamento e construção da comunidade. Então, vocês podem concluir a historinha com uma frase. Eu tive receio de quando eu comecei lá, entrei para o local da entrevista, de não conseguir me comunicar com ninguém e da entrevista nem acontecer. Porque eu não falar, eu entendo um pouco de mandarim hoje, muito pouco, muito mais em e-mails, né, e-mails padronizados aqui que eu recebia, mas não tentei, tá, gente, falar mandarim. Mas o tradutor, inclusive, que é o seu Roberto, que ficou comigo por anos aí, me ajudando, ele falava, Mari, teu mandarim é muito ruim, porque a entonação no mandarim ela é muito importante, e a minha entonação eu não consigo, eu mantenho sempre a mesma. E no mandarim são 4 entonações diferentes, de acordo com a entonação que a gente usa para aquela mesmo fonema, o significado da palavra é outro. É complexo aprender mandarim, né? Então, posso concluir a minha historinha falando isso. Eu tive medo de que eu não conseguiria ser entrevistada nesse momento nesse momento da minha carreira.
Como que vocês se sentiriam numa situação dessas, né? É assim que eu poderia concluir a narrativa dessa minha história para vocês de como que eu comecei em RH. Ou, né, até algo mais. Me contem aí uma situação da vida de vocês que começou de uma forma e terminou de uma outra completamente diferente, né? Entrei para ser assistente administrativa, saí como profissional de RH com um monte de experiência nas costas, né? Então, sempre convidem a comunidade a participar. Pode ser que ninguém comente. Eu sempre até falei bastante sobre isso essa semana. Quando vocês publicarem alguma coisa, me mandem, gente. Eu vou estar lá curtindo e comentando o post de vocês, compartilhando se eu achar interessante. Então, me mandem, me marquem, mas pode ser que ninguém responda. E tá tudo bem. Porque vocês não estão só falando com a audiência humana, mas também com o algoritmo, tá, gente? É importante que o algoritmo entenda quem são vocês. Então, usem dessas possibilidades de contar a narrativa pessoal de vocês, a história da carreira de vocês, como um preparo para o processo seletivo. Se esse post cair no feed de um recrutador e a história, a narrativa de vocês for interessante, com certeza vocês vão ser convidados aí para participar de processos seletivos, tá? Ai, gente, eu acho que é isso, né? Encerramos a nossa 5ª temporada com sucesso. Voltamos na segunda-feira, mesmo horário, mesmo bate-local, para nossa 6ª temporada, que vai ser sobre salários, tá? Grana. A gente vai falar sobre negociação, como falar pretensão salarial, salários de alguns cargos que eu vou compartilhar com vocês, dos cargos que eu mais vejo aqui nas lives. E seguimos. Tô precisando desse final de semana, não sei vocês, mas tô precisando desse final de semana. A semana foi pesada, mas foi muito produtiva e muito produtiva de estar aqui com vocês também. Parabéns pela iniciativa de vocês, de estarem comigo nas lives. Isso já coloca vocês um passo à frente de quem está buscando novas oportunidades, porque vocês estão parando para refletir a carreira de vocês e fazer as coisas de forma estratégica, fazer essa busca de uma forma estratégica. Como sempre, um prazer imenso estar com vocês mais uma vez. Bom final de semana para todos. O meu vai ser de muito descanso, muito estudo, que eu estou precisando também sair um pouco aqui do operacional e ir para o estratégico da minha área. E vai ser muito bem aproveitado, com certeza. Muito obrigada, pessoal. Até segunda-feira. Valeu para a galera do Instagram. A gente se vê na segunda, 1h da tarde. Obrigada, gente.